Fala galera nerd, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, estamos aqui para mais um Nerd Trend. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês o episódio 43 de Boku no Hero, ou o episódio 5 da terceira temporada. O que eu achei muito interessante nesse episódio foi a conversa do Shigaraki com o Kurogiri. Eles conversaram sobre ter enviados a união de vilões ali pro acampamento. Eu achei bastante interessante isso, por quê? Porque o Shigaraki, ele disse que eles não são descartáveis, que ele confia no potencial dos vilões que ele enviou pra lá e que não faria sentido ele ter ido para aquele encontro. É bem interessante porque ele se coloca como se ele fosse o chefão. Então não faz sentido ele enfrentar soldados pequenos agora. Ele é muito arrogante, ele tá se achando muito. E eu achei essa parte bem interessante do episódio. Também é nos mostrado o Midoriya. E o Midoriya ele tá ali com o Kota tá muito preocupado com o Midoriya, porque o Midoriya tá todo acabado. E ele pergunta se ele tá bem. O Midoriya diz que a prioridade é tirar o Kota dali. Então ele diz que o muscular não vai levantar tão cedo. Ele pega o Kota e sai de lá. Logo após é nos mostrado a luta do Aizawa com o Dabi. Como eu disse no episódio anterior, o Dabi ele jogou um ataque contra o Aizawa. Só que o Só que o Aizawa ele fugiu muito bem do ataque do Dabi. Os movimentos de luta que ele tem é muito bom, ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele consegue usar aquelas fitas, né, aquelas... fitas mesmo, que sai do corpo dele para imobilizar o oponente. Os movimentos dele são muito precisos, ele consegue imobilizar o Dabi ali e ele já quebra o braço esquerdo dele. Mas logo quando ele continua conversando com o Dabi ali, porque ele fala ainda, eu não quero quebrar suas pernas ainda, mas se eu preciso eu vou fazer. O Dabi ainda tá com a individualidade dele ativa, porque ele consegue utilizar um pouco de chamas. Ele acredita que aquela não era a individualidade do Dabi, porque ele conseguiu utilizar as chamas. Ele falou, eu anulei a individualidade, mas como ele ainda continua utilizando ela? Mas logo, mais pra frente, a gente percebe que aquele não era o Dabi, e sim um clone feito pelo Twice, que é um outro vilão. Ele tem uma bipolaridade, ele é engraçado, algumas vezes fala sério. Ele cria clones de pessoas e a pessoa consegue enviar a individualidade dele à distância. E isso é muito legal, é muito impressionante a habilidade desse inimigo. O Midoriya se encontra com o Aizawa. O que eu achei bastante interessante na conversa deles é que o Aizawa relembra o Midoriya dos acontecimentos de Rozu. Os acontecimentos lá, vocês lembram que eles utilizaram a individualidade deles sem permissão, então eles feriram uma pessoa sem a autonomia de poder usar a individualidade dele. E o Aizawa lembra, Midoriya, você utilizou sua individualidade sem permissão. Só que eu parei pra pensar, galera, e eu achei um absurdo. Então o vilão vai te atacar, mas você não pode revidar porque você não é um super-herói ainda, então você não tem autonomia para utilizar a sua individualidade. Então você morre. É isso, para você não ferir o vilão, você tem que morrer. Então você tem que fugir. E se você não conseguir fugir? E se, como ele fez com o irmão do Lida, o irmão do Lida não conseguia se mover, assim como o Lida depois também não conseguia se mover, a individualidade dele não permitia que ele fugisse. E aí? Você morre sem utilizar a sua individualidade? É uns absurdos que acontece, e você remetendo isso para nossa realidade de hoje, tem muitas leis que não fazem sentido nenhum. Que não fazem sentido. Você olha assim para essa lei e fala, pô, mas é um absurdo isso. Mas é o que o governo impõe para você. Assim como no anime, essa lei é imposta para eles sem fazer sentido nenhum. Nem para se defender, nem para autodefesa eles podem utilizar a individualidade. E eu achei isso um absurdo. Mesmo o Aizawa não concordando pelo jeito que ele fala ali, ele demonstra isso, ele não dá a entender pro Midoriya, mas ele demonstra que ele não concorda, mas que ele assume a responsabilidade pelos alunos, assim que ele pede pro Midoriya conversar com a Madeline, que é para os alunos utilizarem a individualidade deles, ele se responsabiliza por isso. O Aizawa ele é muito responsável. E eu ainda acredito que existe um traidor ali dentro. Eu acredito que é um dos professores ou um dos acima do diretor, que controle a EUE. Tem um traidor, não teria como os vilões descobrirem o local
de treinamento deles sem influência interna. Eu acredito que tem um traidor sim. No episódio anterior eu disse que o Spinner ele não demonstrava nada em comparação ao Sten, e sim ele dizia coisas que o Sten dizia. Mas nesse episódio ele provou que ele tem as mesmas motivações e que ele quer realizar realmente o sonho do Sten. O Mag tenta atacar o Midoriya, mas o Spinner para ele e fala que o Sten salvou o Midoriya, porque o Midoriya tem o espírito de um verdadeiro super-herói e que ele não ia deixar o Mag atacar o Midoriya. E o Mag fica muito revoltado com o Spinner, porque ele queria atacar o Midoriya porque ele concluiu que o Midoriya acabou com o muscular. Ele foi muito inteligente, muito sagaz, o Mag, porque ele falou, só tem 2 caras que poderiam fazer aquele tipo de destruição que aconteceu há pouco tempo. Que era o muscular e o outro ele não diz quem é. Então fica naquela dúvida, quem pode ser o próximo, a outra pessoa que pode fazer uma destruição daquele nível. Ele deduz isso e ele parte pra cima do Midoriya, mas é parado pelo Spinner. E eu achei muito interessante isso, porque realmente eu consegui ver o Sten através do Spinner. O Bakugou é muito revoltado, ele está junto com o Todoroki, enfrentando um inimigo chamado Monfish. E o Monfish ele é muito habilidoso, apesar dele não utilizar os 2 braços, parece que ele nem tem os 2 braços, a individualidade dele é muito impressionante porque ele faz os dentes dele crescerem como se fossem lâminas, e ele consegue se movimentar muito rapidamente. Eu não dava nada pra aquele cara. Eu achava que ele era só mais um doidão da cabeça e que ele mordia, mas a individualidade dele é bem da hora e eu achei bem interessante. E eles estão tendo dificuldade porque eles não podem utilizar a individualidade deles no máximo, até porque o Todoroki tá usando só gelo pra floresta não pegar fogo. E mais uma vez Boku no Hero mostrando pra gente como ele se apega aos detalhes muitas das vezes. Tem muitas coisas que eles deixam passar, mas muitas vezes eles trazem coisas boas, né? O pensamento de não utilizar a individualidade deles, porque poderia trazer alguma coisa ruim para a floresta, fazer a floresta pegar fogo, e eles ficarem presos ali no meio das chamas, obrigando eles a se recuar mais e mais. Então o Todoroki não está utilizando a habilidade de fogo dele, e o Bakugou só está desviando dos golpes, sem utilizar as explosões dele que poderiam trazer chamas para fazer a floresta pegar fogo. Então eles estão numa situação muito complicada e o Todoroki está com mais um aluno nas costas dele para defender aquele aluno que está desmaiado. Então é bem complicada a situação dos dois. Apesar deles terem a vantagem numérica, o inimigo se demonstra muito mais forte. Tetsu e a Kendo eles estão no meio da floresta com aquela neblina e aquela fumaça que eles não podem respirar. Apesar de eles estarem com as máscaras, o filtro da máscara não vai aguentar por muito tempo porque a fumaça está ficando cada vez mais densa. Vocês perceberam ali o quão densa aquela fumaça está ficando, então os filtros vai chegar uma hora que não vão aguentar mais. Então a Kendo ela percebe que a fumaça ela não se espalha totalmente pela floresta, ela se espalha através de círculo. E ela pensando logo nisso, ela conclui que o inimigo está bem no meio da neblina. Então ele está causando tudo isso e ela percebe que o quão mais perto do meio eles chegam, mais densa essa fumaça fica. Então o Tetsu ele não calcula isso. Ela precisa dizer isso pra ele porque ele é muito simplista e os pensamentos dele são muito simplórios. Ele pensa que a gente só tem que achar o inimigo e acabar com ele. Apesar disso, ele tem uma vontade dentro dele muito forte de proteger os amigos dele. E isso conquista ela. Isso deixa a Kendo, ela pensa dentro dela que ela gosta desse tipo de atitude dele. Então os dois eles partem pro meio, eles encontram o inimigo, eles entram em combate com o inimigo. E eu achei pra sorte deles, galera. O inimigo, a estratégia dele é ficar ali no meio. E se alguém chegar perto dele, ele usa uma arma de fogo. Porque ele diz, apesar deles terem individualidades, eles ainda são seres humanos. Então ele logo conclui que uma arma para ele seria ótimo. Ele não tem poder para lutar no mano a mano, então ele utiliza a arma para combater os inimigos dele. E eu achei muita covardia, porque ele é um inimigo, então assim, ele está fazendo o papel dele, está correto, mas ele é muito covarde, porque ele tenta atirar na Kendo, o Tetsu pula na frente para salvar ela, mas ele está levando muita desvantagem porque os tiros, são tiros, galera. A bala se move a 172 km por hora, sabe? Você tomar um tiro a queima-roupa deve ser muito doloroso. Mesmo ele com a habilidade dele de endurecimento, deve ser terrível, e estava sendo terrível para ele. Mas a Kendo, ela consegue
tomar a atenção do inimigo para ela, e ele se distrai. E nesse que ele se distrai, o Tetsu consegue acertar um golpe, destrói a máscara do inimigo, ali inutilizando o inimigo e conseguindo derrotar ele. E eu achei muito bom, eu fiquei feliz porque eles conseguiram um destaque. O autor da série consegue dar destaque até para personagens que parece que não são os principais, realmente são secundários, mas eles aparecem ali e eles mostram ao que veio, e eu adoro isso em Boku no Hero, porque não é só o protagonista que tem destaque, os outros personagens também têm destaque, os outros personagens também têm desenvolvimento, e eu acho muito legal isso. O Midori está tentando ir ao encontro do Bakugou e do Todoroki para tentar ajudar de alguma forma os dois, mas ele é atacado e ele é salvo pelo Shoji. E eu achei essa parte interessante porque é a primeira vez que mostra um aluno totalmente desequilibrado com a sua individualidade, sem controle nenhum dela, e a individualidade dele tomou conta do corpo dele. O Tokoyami está sendo dominado totalmente pelo Dark Shadow, e o Dark Shadow tomou posse do corpo dele e ele não consegue controlar nada porque ele está em completa escuridão. Eu acredito que ele tenha sido atacado pelo inimigo e ele liberou o Dark Shadow. E assim que ele liberou o Dark Shadow, sem nenhum tipo de luz ao redor dele, o Dark Shadow ficou muito forte e conseguiu dominar o corpo do Tokoyami. E o Tokoyami está passando por maus bocados e vai acabar colocando o Midoriya e o Shoji em maus bocados. Fica a expectativa para o próximo episódio. A gente não sabe o quão poderoso o Dark Shadow está agora. A gente sabe que ele é muito forte, que ele é muito poderoso. Ele demonstrou isso durante a primeira e a segunda temporada. E fica complicada a situação do Midoriya, ele está machucado. O Shoji também demonstra que tem uma parte dele que está machucado, ele acabou perdendo uma das mãos dele. E está complicada a situação para os dois. Se você gostou desse vídeo, galera, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, beleza? A análise do Black Clover ainda não saiu, mas terça-feira vai sair a análise do episódio da semana passada e o dessa semana. Os dois vão sair junto, tá, galera? E naquele vídeo eu vou explicar certinho o que aconteceu, beleza? Muito obrigado a todos, fiquem todos muito bem, fiquem todos com Deus e até mais, galera! Fui!